Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a nossa sessão ordinária na manhã desta segunda-feira, 27 de agosto de 2018. Convido a todos, em posição de respeito, a acompanhar a execução do hino nacional brasileiro. Vamos para a leitura da ata, nosso terceiro vice-presidente. Vereador Wallace Oliveira. Ata da reunião ordinária do dia 22 de agosto do ano de 2018, às 9h15, realizou-se reunião ordinária da Câmara Municipal de Manaus, no plenário Adriano Jorge, em sua sede própria, na rua Padre Agostinho Cabaleiro Marte, número 850, São Raimundo, nesta capital, estado do Amazonas. Presidida pelo vereador Maurício Wilke de Azevedo Barreto, do Partido Humanista da Solidariedade, PHS, e eventualmente pelos vereadores Wallace Oliveira, do Podemos, André Luiz, do PTC, secretariada pela vereadora Carmen Glória de Almeida Carrati, do Partido Republicano Progressista, PRP. Presentes ainda os vereadores Everton Vanderlei, Luiz Felipe Souza, Marcel Alexandre, Samuel da Costa Monteiro,
Maria Jaqueline Coelho Pinheiro, Roberto Sabino Rodrigues e Rosinaldo Ferreira da Silva, do Partido Humanista da Solidariedade, PHS. Rosivaldo Oliveira Cordovil e Mauro Teixeira Pires Júnior, do Podemos. Claudionor Proença de Souza, Edson Bento de Castro, Joana Darque dos Santos Cordeiro, do Partido da República. Everton Assis dos Santos e Robertson da Silva Teixeira, do Democratas. Marcelo Augusto da Eira Correia e Carlos René de Souza Fernandes, do Partido Socialista Brasileiro. Luiz Irã Moraes, Nicolau e Gilmar de Oliveira Nascimento, do Partido Social Democrático. Dallas Vanderlei Munir Dias, do Movimento Democrático Brasileiro. Marco Antônio Souza Ribeiro da Costa e Daniel Amaral de Vasconcelos, do Partido da Mobilização Nacional. Joelson Salles Silva, Terezinha Ruiz de Oliveira, Francisco Plínio Valério Tomás e Elias Emanuel Rebouça de Lima, do Partido da Social Democracia. Gilvandro Mota da Silva, do Partido Trabalhista Cristão. Davi Valente Reis e François Vieira da Silva Matos, do Partido Verde. Álvaro João Campelo da Mata, do Partido Progressista. Reiso Felício da Silva Castelo Branco Maués, do Partido Trabalhista Brasileiro. Cícero Custódio da Silva, do Partido dos Trabalhadores. João Luiz Almeida da Silva, do Partido Republicano Brasileiro. Isaac Tayá, do Partido Social Democrático Cristão. Gilberto Borges dos Santos Júnior, do Partido Democrático Trabalhista. Jaildo de Oliveira Silva, do Partido Comunista do Brasil. E Elisandro Amorim Bessa, do Solidariedade. Licenciados vereadores Diego Roberto Afonso, do PDT, William Alexandre Silva de Abreu, do PMN, e Gideão Timóteo Amorim, do MDB, na forma do artigo 54, terceiro da LOMAN, justificada a ausência do vereador Fred Willis Mota Fonseca, do PR, conforme o memorando número 054 de 2018. Senhor presidente. Os vereadores, estão abertas inscrições para o pequeno expediente. Questão de ordem, vereador Plínio Valério. Vereador Plínio, com a palavra. Presidente, algumas reuniões atrás, eu pedi que a gente obedecesse o artigo 61, que fala dos prazos das comissões. Artigo 61. Nas comissões técnicas permanentes, o relator, designado pelo presidente da comissão, terá o prazo de 4 reuniões ordinárias da Câmara para dar parecer, e a comissão 6 reuniões ordinárias para opinar. Já se passaram esse tempo, aquela história da catraca atrás, presidente. Está na comissão esse tempo todo dormindo e não se fez nada. Já peço à ADL para que possa oficializar o presidente da comissão para que atenta aos prazos regimentais para o trâmite do processo, porque, com certeza, não é só o projeto de Vossa Excelência. Então, fica toda uma quantidade de projetos significativos, dependendo de pareceres. Então, já fica a ADL já comunicada a se posicionar, oficializando-os. E vou aproveitar, vereador Plínio, a vossa questão de ordem e vou determinar para que seja comunicada a todas as comissões para que atentem aos prazos regimentais dos seus referidos pareceres. Vou só ratificar aqui a lista, o vereador Wilker, o vereador Fred, Everton, Wallace, Jaildo, Daniel, Mauro, Sassá, Plínio, Bessa, Elias, Raulzinho, Gilvando e Samuel. Esqueci algum nome? Já. Está encerradas as inscrições, senhores vereadores. Vou pedir ao vereador Wallace Oliveira que assuma os trabalhos para que eu possa fazer meu pronunciamento. Palavra assegurada, Sua Excelência, o vereador Wilker Barreto, presidente desta Câmara Municipal de Manaus. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, amigos da imprensa, assessores, telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara. Vereador Gilvandro, eu venho, na manhã desta segunda-feira, ocupar o espaço desta honrosa tribuna, quando eu vejo um apedeuta falar de Zona Franca e sair na matéria da Folha de São Paulo, dizendo, é um acionista
do Grupo Natura. Eu fico impressionado com a tamanha ignorância. Eu não me dei o trabalho nem de decorar o seu nome, que não vale a pena. Mas a pessoa me admira e fica de forma muito afrontosa já, vereador Plínio, a postura parcial que adota a Folha de São Paulo contra o modelo econômico de sucesso, que é o modelo econômico da Zona Franca de Manaus, onde afirma essa referida pessoa que, após todos esses anos, a Zona Franca não aprendeu a andar e precisa de muletas, que sem incentivos fiscais esse modelo está fadado ao fracasso. Ora, qualquer acadêmico de primeiro período de economia sabe que nós estamos geograficamente contra toda uma matriz de desenvolvimento de um país. A Zona Franca de Manaus, vereador Gilvandro, é sim um modelo de sucesso. O Brasil hoje abre mão, não só, vereador Elias, em relação à Zona Franca, de renúncias fiscais de mais de 325 bilhões ano. A Zona Franca representa 7 ponto alguma coisa por cento de tudo o que o Brasil abre mão de receita. Se nós formos tratar ou fazer uma grande avaliação das renúncias fiscais que faz hoje o governo federal, vereador Gilvandro, acreditem, o menor dos problemas é a Zona Franca de Manaus, que traz o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, combate à devastação da Amazônia. Graças a esse modelo econômico, e aí eu sou um daqueles que defendem que a Zona Franca se tornou o melhor modelo ambiental do mundo. E contra fatos não há argumento, está aí. Nós temos 95%, é um pouco mais, de uma dimensão de uma floresta continental preservada. Defendo o aprimoramento do processo produtivo básico, que este modelo precisa ser. Obviamente, vereador Gilvandro, ele precisa ser aprimorado. Nós precisamos de uma linguagem moderna, vereador Plínio, de um upgrade na Zona Franca. Precisamos focar nela com base na indústria 4.0. Mas é inegável o sucesso e o bem que faz este modelo econômico para esta região. E quando eu vejo um veículo da dimensão, e quero ainda acreditar com respeito, que vem de forma pequena, porque, vereador Gilvandro, eu não vejo a Folha dar o mesmo espaço para os economistas ou aqueles que defendem o modelo possam opinar. O que se tem hoje é um processo de forma declarada contra a vereadora Jaqueline. Um modelo econômico que garante a sobrevivência de toda uma região, de todo um estado. E, principalmente, a preservação do meio ambiente. Já falei e vou repetir. O ciclo das chuvas do Sudeste depende diretamente da preservação deste modelo. Se nós mudarmos o modelo econômico do Amazonas para extrativista, o Sudeste não aguenta com as piores crises hídricas. Ou seja, São Paulo vira um grande sertão. Eu não sei qual é a lógica de tanto ataque a este modelo e não de estarmos unidos, o Brasil,
E não tem melhor momento para o Amazonas ter a sensibilidade de se posicionar em função, vereador Gilvão, das eleições que se avizinham. Nós temos que ficar atentos, porque, infelizmente, de forma silenciosa, estão minando. Está muito fácil identificar. Nós temos alguns segmentos que, de forma muito aberta, declaram guerra ao Amazonas. E não permitem nem que o outro lado tenha a possibilidade de contra-argumentar. A matéria é um absurdo. Realmente, nós vivemos à base de um modelo que incentiva. Mas acredite, este modelo não é deficitário. Esse modelo é superavitário e preserva e traz, ao mesmo tempo, desenvolvimento. Fica aqui o alerta da Câmara Municipal de Manaus. Vou, vereador Plínio, oficializar, em nome da Câmara, ao jornal Folha, para que permita que os amazonenses, ou aqueles que comungam que este modelo traz o desenvolvimento, possa, ao mesmo tempo que é o papel da imprensa, permitir o contraditório. Porque da forma que estão colocando inverdades sobre este modelo econômico que gera e mata a fome de milhões de brasileiros. O Amazonas não faz parte do país. Fica aqui o meu repúdio na manhã desta segunda-feira. Próximo vereador inscrito, Sua Excelência, vereador Plínio Valério, pelo tempo regimental de 4 minutos. TV Câmara, canal 50.1 e canal 20 NET. Local TV. Presidente, o senhor me permite tentar colaborar com o discurso do vereador Wilk, que é pertinente, próprio de um parlamentar, Giovanni, que está indignado com essa injustiça que se faz. A Folha nunca nos dá direito de resposta, por isso é preciso que a gente abra guerrilha permanente. E tive a oportunidade, Raulzinho, de dizer isso lá em Brasília, da tribuna, para que o Brasil precisa tomar conhecimento da forma desleal com que nós somos tratados. Se a Amazônia fosse um país, no ranking de desenvolvimento humano, o Brasil estaria em 46º lugar, Wilk, e a Amazônia 93º. Olhem só o abismo social e humano que tem, Raulzinho, entre o norte, a Amazônia, e o resto do país. E a Constituição assegura direitos iguais, e para quem não tem igualdade, há que se abrir portas para que a gente se iguale, e aí entram os incentivos fiscais. A Folha é um quartel permanente de ataque à Zona Franca, sem nos dar o direito de resposta. Mas teremos que ter as tribunas parlamentares para brigar contra o que eu chamo de República da Avenida Paulista. O Brasil tem que entender, o Brasil tem que saber, o Brasil tem que aprender que precisa da Amazônia. Sem a Amazônia, Gilvandro, até o ciclo de chuvas fica alterado, e eles não percebem isso. A mentira que eles dizem são as mais variadas possíveis. Os incentivos fiscais só começam a atuar quando se vende o produto. Não há um só tostão público para se instalar uma indústria. Não há nenhum tostão público. Quando se começa a vender o produto, sim. Mas aí começa a gerar riqueza onde ele é vendido. O Amazonas arrecada, em média, de 8 a 12 bilhões por ano. Manda para a União manda de volta apenas 2, 3 bilhões. Colaboramos todos os anos com 5, 6 bilhões para que a União possa usar este dinheiro para as mais variadas corrupções, para que possa financiar Porto em Cuba, para que o BNDES possa usar como quiser. O dinheiro arrecadado aqui pela Suframa, que já monta a 2 bilhões, fica retido na União. Vai para o BNDES, não volta para cá, onde o dinheiro é arrecadado. Esta verdade eles precisam entender. E a gente tem que dizer aos brasileiros, se eles querem comparar Norte com Sul e Sudeste, eles são devedores, Everton. Eles nos devem, porque nós
Nós preservamos fronteiras, a Amazônia com 7 países. Nós mantemos a soberania de um país que não liga para nós, de um país que nos quer no isolamento. Tanto é que não nos dão a 319. Tanto é que querem nos tirar a Zona Franca, Samuel. A gente tem que estar alerta. E nessa hora, o Wilker tem razão, não tem bancada de partidos. Aqui somos um só. E este documento, presidente, precisa ser feito à Folha. A Folha mesmo. Porque a Folha não dá, eu já encerro, presidente, a Folha não nos dá esse direito de resposta. Quando estive deputado federal, pude fazer isso. Pude gritar, pude desafiar a Folha. E o Brasil vai ter que entender, Raulzinho, que o Amazonas não é mais colônia. No tempo da borracha, levava o nosso dinheiro, Wallace, para pagar a iluminação do Rio de Janeiro. Levava o dinheiro dos nossos seringueiros para pagar a dívida externa. E agora levam o dinheiro da Zona Franca e querem acabar com a Zona Franca. O Brasil não é mais colônia. O Brasil vai ouvir esse grito que vem das barrancas do rio e que vem do meio da floresta. Brasil, o Amazonas não precisa de esmola. O Amazonas exige justiça. E isso vai ter. Obrigado, presidente. Vereador Fred Mota, próximo orador inscrito no pequeno expediente, pelo tempo de 4 minutos. TV Câmara, canal 50.1 e canal 20 NET. Local TV. Estamos no pequeno expediente. Próximo orador, vereador Fred Mota. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, amigos da imprensa, amigos do Facebook, vereador Daniel Vasconcelos, sempre atento, meu primo, coronel Gilvando Mota, meu amigo, meu médico, doutor Everton Vanderlei, só um minuto da sua atenção. Senador Plínio Valério, no último final de semana, estive acompanhando de perto o drama de uma família do Conjunto Viver Melhor. E quando fala em Conjunto Viver Melhor, ali todos querem marchar naquela direção. Aliás, marchar não! Meu coronel Gilvandro, eles vão no acelerado. Eu espero que esse grupo permaneça lá. Permaneça no Viver Melhor, não só use o Viver Melhor como trampolim para alguma coisa. Muito bem, meu querido professor Samuel. Acompanhei o drama de uma avó que levara a sua filha em trabalho de parto a 3 maternidades. Não tinha vaga, não tinha leito, não tinha vaga, não tinha leito. E em contato com essas pessoas, pude perceber realmente que a nossa saúde está a mínguas. Nossa saúde está doente, professor Samuel. E os avós que ali esperavam, presidente Reis, com alegria, com festa, o nascimento da pequena. Seu avô já esperava ali a certidão de nascimento, com muita alegria. Depois de muito tempo, de muito insistir, coronel Gilvandro, receberam a certidão de óbito da sua neta. Ali está o avô, ali em cima da galeria está o avô, lamentando a morte de sua neta. Ali em cima da galeria está o avô, que hoje chora
a perda da sua neta. Ali em cima está alguém do Viver Melhor, que hoje tem que salvar a sua filha, que tem que estar presente, dando suporte para a sua filha. Meu amigo Emerson, em nome do povo de Manaus, eu te peço perdão, meu irmão. Eu, como cristão, te peço perdão. Eu estou fazendo a minha parte. Eu espero que aqueles que estão indo lá, não use só vocês, permaneçam lá também. Por esses longos anos. Meus sentimentos à família. Dê um abraço da sua esposa e que sua filha possa recuperar. Esta que seria uma grande festa, Coronel Gilvando, se transformou em um velório. Tenho dito, senhor presidente. Próximo vereador, vereador Everton Vanderlei. Na ausência, passaremos a palavra ao vereador... Perdão, vereador Everton. Palavra segurada pelo tempo de 4 minutos. O Legislativo e a cidade construindo cidadania. Quero aqui agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, meu cordial bom dia aos nobres vereadores, vereadoras, colegas da imprensa, funcionários desta augusta casa. Pois bem, o que me traz a esta tribuna é para enaltecer e parabenizar a atitude da Secretaria Municipal de Saúde, Wallace Oliveira, que fez uma bela parceria neste último sábado com a Cruz Vermelha Brasileira do Amazonas. Parceria esta que conseguiu, com muito êxito, contemplar no último sábado em torno de 1.100 usuários. Serviço esse, ação esta, foi contemplada com alto índice de satisfação por parte dos usuários. Usuários aqueles que usufruíram do serviço dos atendimentos médicos, clínicos, pediátricos, nutrição, psicologia, enfermagem, farmácia, e até mesmo quiropraxia. A Cruz Vermelha Brasileira Amazonas, nessa parceria que fez junto à Secretaria Municipal de Saúde, no posto de saúde, Unidade Básica de Saúde Lourenço Borg, localizada no bairro do Japim, com muito brilhantismo, conseguiu amenuar uma demanda que, lamentavelmente, passa por esse, como relatado pelo nobre vereador Fred Mota, pela atual situação que o Sistema Único de Saúde se encontra. Então, é louvável, vereador Coronel Gilvando, estas parcerias do poder público com essas organizações humanitárias, que seja também até pelos serviços privados. Então, aqui enalteço a bela parceria, parabenizo o Major Mário Aníbal, ao secretário de Saúde, Magaldi, a senhora Tânia Muniz, atual diretora do Disasul, e a atual diretora do posto de saúde, Lourenço Borg. Com certeza, quem tem a ganhar a comunidade, quem tem a ganhar os usuários. Ficou registrado também, percebi com muita propriedade, porque eu estava em loco naquele momento, o contentamento de outros diretores de outras unidades que fizeram a visita durante a ação e ficaram surpresos e admirados o quanto a Cruz Vermelha Brasileira Amazonas é organizada, é disciplinada. E aqui parabenizo também aqueles profissionais que são profissionais voluntários,
que, vereador Wallace Oliveira, reservam um tempo de suas vidas para poder fazer um trabalho comunitário àqueles que tanto precisam. Então, é com emoção que relato hoje, deixo registrado esta bela ação, porque conseguimos, tenho a certeza absoluta que não foi só a primeira, de muitas que virão pela frente, porque quem sempre ganha são as pessoas e fazer o bem ao próximo não tem preço. Tenho dito, senhor presidente. Próximo vereador, vereador Wallace Oliveira. O Legislativo e a Cidade, construindo cidadania. Estamos no pequeno expediente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, telespectadores da TV Câmara, todo o quadro de assessoria presente, muito bom dia. Desejo a todos uma semana abençoada, uma semana de vitórias, uma semana de conquistas, uma semana extremamente produtiva. Uso a tribuna nesta manhã de segunda-feira, nesse pequeno expediente, vereador Júnior Resgate, para trazer 2 momentos de reflexão para a nossa sociedade, para este parlamento. Em primeiro lugar, quero celebrar e trazer um relatório rápido da chegada das máquinas da frente de trabalho da Prefeitura Municipal de Manaus, ali naquela comunidade Parque das Tribos, vereador Raulzinho. Um trabalho, até então, que está se realizando, um trabalho gigantesco, vereador Bessa, porque é um trabalho que está começando assim do 0, né? Aquela comunidade não tem a menor infraestrutura. Mais de 20 ruas estão sendo construídas ali, vereador Júnior Resgate, desde todo o seu planejamento primário, com fresagem, saneamento, toda uma condição verdadeiramente estabelecida de uma grande obra. Ali naquela área, no Tarumã, mais de 38 etnias ocupam aquela área. Então, é de se estabelecer verdadeiramente essa referência, porque é um trabalho, até então, que ninguém tinha olhado para isso. E hoje, a Prefeitura Municipal de Manaus entra, tem uma frente de obras ali com mais de 40 funcionários, vereador Dr. Everton Vanderlei, e mais de 25 máquinas. Uma frente gigantesca de trabalho que vai trazer para aquela comunidade, verdadeiramente, um ganho na sua qualidade de vida, na sua condição de habitação naquela área. Então, é importante que nós façamos esse registro, porque com esse trabalho, com o trabalho constante, com o trabalho, não um trabalho temporão, mas um trabalho de planejamento, que a Prefeitura dá a resposta que precisa ser dada. E nós estivemos ali, nesse fim de semana, acompanhando todo esse trabalho. Quero também reverberar hoje o pronunciamento do nobre vereador Fred Mota. Continuamos hoje fazem 135 dias que o menor Caleb Baruch Souza Prestes ainda não realizou o seu exame. 135 dias depois de uma decisão judicial, vereador Bessa. 135 dias após uma ordenança judicial, e essa criança de 7 anos continua ainda sem fazer o exame que lhe é assegurado, primeiramente pela Constituição, e depois por uma decisão judicial. Nós, às vezes, pedimos direcionamento de Deus para que não haja uma superexposição dentro de algumas situações que as pessoas possam entender, porque isso é defesa em cima de grupos, ataques. Não. O que nós estamos falando aqui é de um direito de uma criança. É de um direito de um cidadão como eu e cada um de vocês. Hoje, escutar o vereador Fred Mota relatar o que relatou nos traz uma profunda tristeza e uma reflexão muito, muito importante. Nós não podemos deixar que situações como essa tragam um anestesiamento, uma letargia do poder público que tem a obrigação de fazer o trabalho que tem que ser feito. Não se pode entrar numa situação de, não, isso é assim mesmo. Não é. Não pode ser. Então, nós continuamos aqui, levantando a bandeira de Caleb Baruch Souza Prestes, uma criança de 7 anos,
que teve, através de uma condição judicial, estabelecido o seu direito de fazer um exame, e ainda não o fez. Eu quero relatar que eu já recebi a visita da vereadora Joana Dark, eu já recebi um compromisso do nosso presidente, o vereador Wilker Barreto, para que nós consigamos resolver uma situação que eu vejo que não precisa ter esse tipo de imbróglio. Não precisaria ter. Mas, até esse momento, o jovem Caleb continua sem fazer o seu exame. 135 dias após uma decisão judicial. Fica aqui o nosso registro, o nosso bom dia, que Deus nos abençoe. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador, Jaildo, dos Rodoviários. Na ausência, vereador Daniel Vasconcelos. Você também pode acompanhar as ações do Legislativo Municipal por meio das redes sociais. Siga a Câmara no Twitter com o perfil Câmara Manaus. No Facebook, curta a fanpage CMM Oficial. Próximo orador, vereador Daniel Vasconcelos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, imprensa presente, aos amigos do Facebook, aos amigos da TV Câmara, aos funcionários dessa casa, o nosso bom dia e uma semana abençoada com o nosso Senhor Jesus Cristo. O que me traz hoje nessa tribuna é a preocupação constante com as pessoas que precisam da nossa ajuda. Aquele idoso que está no asilo, aquela criança abandonada que está no orfanato, aquela criança de rua. A gente precisa se preocupar mais com isso. E hoje eu gostaria de discutir um pouquinho com vocês aqui a nossa preocupação em relação a essas pessoas que precisam da nossa ajuda, da nossa mão, do nosso abraço, do nosso afeto, do nosso carinho. São pessoas que estão aí. Hoje, pelo IBGE, temos mais de 30 milhões de idosos no Brasil. E a estimativa é que a população de idoso cresça cada vez mais. Temos mais de 100 mil idosos em asilos, vereador Dallas Filho. Temos 47 mil crianças abandonadas em orfanato no Brasil. Então, essa nossa preocupação constante com essa população que precisa da nossa ajuda. Nós protocolamos nessa casa um projeto de lei para incentivar as nossas escolas, professor François, que as escolas possam fazer um trabalho direcionado a nossas crianças para que a gente tenha uma visão para esse público que tanto precisa, que a criança comece a ser condicionada a olhar para esse público de maneira diferente. Então, o nosso projeto é que as escolas possam tirar uma comissão de alunos para visitar os asilos, visitar o orfanato e levar essa mão amiga para as crianças terem a consciência que essa população precisa de ajuda, que essa população precisa de amor, de carinho, de afeto. Eu sempre defendo que a educação é a base de tudo. A educação é que nos molda. Então, a partir do momento que a gente puder colocar nossas crianças para terem uma visão diferenciada com as pessoas que nos precisam, Coronel Gilvandro, a gente pode construir uma sociedade melhor. A partir do momento que as crianças estejam com a visão da mudança, com a visão da solidariedade, de poder transformar o mundo, nós podemos juntos construir um mundo melhor. Então, eu peço apoio da sociedade geral, peço apoio de vocês, nobres vereadores, para aprovar o projeto de lei de nossa autoria, visando essa interação de educação, do ensino fundamental, em visita aos asilos, aos orfanatos, para que nossas crianças, no futuro, possam ter uma visão melhor em relação às pessoas que tanto precisam. É uma inquietude minha, vereador Elias Manuel, ver essas pessoas em asilos e orfanatos e não terem visitas, não terem pessoas que possam estar ajudando, e levar toda a população a poder contribuir mais com essas pessoas, levar a população a ter essa consciência, uma consciência melhor, mais humana, mais digna, que a gente possa construir juntos um mundo melhor para todos nós, para nossos filhos
e para quem precisa tanto, que são as crianças abandonadas, que são as pessoas que estão em asilos, precisando de uma mão amiga. O nosso muito obrigado e tenham todos um bom dia na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vereador Mauro Teixeira, próximo vereador. Acesse o site www.cmm.am.gov.br. Próximo orador, vereador Mauro Teixeira. Bom dia, senhoras e senhores, senhores vereadores, TV Câmara, senhor presidente. Me traz nessa manhã, no pequeno expediente, reiterar, e quantas vezes for preciso, vereador Sargento Papinha, quantas vezes for preciso, chamar a responsabilidade do governo do Estado para verificar e dar uma solução para o complexo esportivo do Garapé do Passarinho. Continua do mesmo jeito, assim como outras áreas ociosas que nós fizemos a solicitação, vereador Irã Nicolau, aonde nós solicitamos espaços ociosos que hoje eu percebo que o governo está indo na contramão, está dando passos para trás. Porque, vereador Álvaro Campelo, áreas da Manaus Ambiental que estava desativado, a Prefeitura realizando um trabalho que vem num processo de evolução do sistema de expansão de água nessa cidade. E voltar a reativar poços artesianos, aonde a Prefeitura já tem trabalhado junto com a Eletrobras, Amazonas Energia, para a diminuição do custo de energia, com as lâmpadas de LED, etc. E agora reativar poços artesianos, aquelas mini caixas d'água, que já não servem mais para a população, principalmente nas áreas norte e leste, onde a população ampliou de forma geométrica. E hoje quer reativar novamente esses espaços. Ora, eu peço aqui que a Secretaria de Esporte, junto com o governo do Estado, realmente verifique o complexo esportivo do Garapé do Passarinho. Porque hoje se falar em segurança pública e trazer modelos dos Estados Unidos, né, louvável atuação do ex-prefeito, né, Rodolfo Giuliani, que conseguiu, nos anos 80 e 70, diminuir os índices de criminalidade em Nova York, principalmente nos bairros, aqueles bairros perigosos, que quando eu era criança, rapazinho, eu assistia aqueles filmes das gangues que tinha em Nova York, nos bairros de Bronx, Harlem, Brooklyn e etc., né, que tinha. Qual foi a metodologia, como foi que se diminuiu a violência e ocupou aquela juventude naquela região? Com esporte, vereador Boal. Foi com esporte, criando quadras esportivas, e cada esquina que se passava em Nova York, da periferia de Nova York, era com esporte, com quadras esportivas, com áreas de lazer para a população, e você foi colocando, você foi dando opções para esses jovens, para eles poderem achar o caminho melhor e saudável de vida. E não é o que se faz aqui em Manaus. Está se importando uma ideia que deu certo em Nova York, mas não se coloca em prática. Vamos começar arrumando realmente a casa, mas na periferia. Eu venho falando, já vou completando 2 anos falando sobre o mesmo assunto, mas não tem relevância, está sendo ignorado. Por quê? Senhor governador, verifique essas áreas esportivas da periferia. Aquela região do Garapé do Passarinho, a Terra Nova, só possui aquela. E mesmo assim está sendo, no descaso, deixado de lado. Porque hoje não adianta só trabalhar e dizer que a polícia está na rua, vai combater, pode botar o exército, mas tem que criar opção para os jovens. Inclusão social através do esporte. É assim que se faz. Por que se diminuiu as políticas públicas sociais? E agora se aumenta mais a repressão e construção de cadeia. Isso vai resolver? Senhor presidente, chamo a atenção, e você que me assiste em casa, você que me assiste pelas redes sociais, estou fazendo o meu papel, levo o problema, aponto o problema, mas quem resolve é o executivo. O executivo do Estado precisa
integrar e ver que políticas modernas não precisa se importar. A gente já pode começar a desenvolver aqui. Porque nos Estados Unidos, hoje, é o campeão de medalhas olímpicas. Campeão de medalhas olímpicas, porque começou a ocupar aqueles jovens, aquela massa preparada, aquele povo, aquela juventude que está ali, ávida, a contribuir de forma positiva para o seu país, para a sua cidade. Mas aqui é o contrário. Se só reprime, procura segregar e não dá opção para esses jovens. Faça esse destaque, que aí sim, em vez de 5 anos para a gente ter uma resposta positiva na segurança pública, a gente pode ter um recorde, em 1 ano a gente pode ter uma reversão muito mais positiva. Tenho dito, senhor presidente. Próximo vereador, vereador Sassá. A TV Câmara também transmite as sessões plenárias pelo canal 99 NET. Estamos no pequeno expediente. Próximo orador, vereador Sassá, da Construção Civil. Bom dia, senhores vereadores, vereadora, imprensa. Hoje eu vim trazer aqui uma cartazinha de alguns segmentos de trabalhadores que estão sendo prejudicados com a reforma trabalhista, Joana Dark. E eu anoto os segmentos que estão sendo prejudicados: o comércio, o distrito industrial, a construção civil e outro segmento que tem trabalhadores. O tamanho da covardia, o tamanho do descaso que os deputados federais do Brasil fizeram, votar a favor da reforma trabalhista. E agora, eu fico triste que muitos deles, François, estão indo agora na casa do povo, com a cara de pau pedir voto ainda. Eu fico triste que tem gente, papinha, que aceita esse pessoal ainda. Porque foi eles que votaram contra os trabalhadores. Não foi a Câmara Municipal de Manaus, os vereadores. Foi o Poder Federal que votaram contra os trabalhadores. Não foi todos, não foi todos. Aqueles, eu estou falando aqui não daqueles que votaram. Porque tem muitos que não votaram contra o trabalhador. E aí, eu quero dizer a vocês que eu fico triste porque o Distrito Industrial, a Motorhonda, está demitindo o pessoal da empresa e contratando terceirizado para não dar cesta básica nem dar plano de saúde. A construção civil fica terceirizando para o trabalhador passar 4 meses sem receber. O município, o estado, contrata terceirizado, passa 4, 5 meses sem receber. E as pessoas têm aluguel para pagar, as pessoas têm água para pagar. Será que esses deputados federais não pensaram no futuro dessas pessoas? No pai de família, na mãe de família? E aí eu vou fazer um desabafo aqui, que eu gosto de falar, dor quem doer. Aqui eu não boto nada escrito para me falar, eu falo o que o coração diz e que o povo pede. Eu quero dizer, se esses políticos que tiveram no poder 4 anos voltar ao poder, o povo é culpado também. Viu, Pino Valério? O Pino que é um cara que sempre bate aqui nessa tecla aqui. Porque foi o povo, é o povo que vota para colocar esse pessoal no poder. Agora tem muita gente aí querendo pegar R$50 para vender seu voto. Tem muitos querendo uma cesta básica. E vou dizer para as pessoas que estão ouvindo em casa, as pessoas que vendem o seu voto, o político não tem compromisso com ele não. Mas aquele que tem proposta de trabalho, tem compromisso com ele sim. Então, as pessoas que estão em casa ouvindo, as pessoas que são os trabalhadores, observe, entre na internet, não vá através da Globo não, porque a Globo ela é golpista. A Globo, ela fez muitos projetos aí, ela não mostra agora o povo passando fome na rua. Ela não mostra o Rio de Janeiro, o tamanho da gravidade, ela mostra só a metade. Esse golpista Michel Temer botou R$1 bilhão no Rio de Janeiro. Dinheiro do povo, não está fazendo nada. Fazendo o que lá? Morrendo muita gente, morrendo policial, morrendo exército lá. E o dinheiro é do povo. Não deu nada para a segurança. E eu estou aqui um desabafo aqui, porque é em nome dos trabalhadores que eu estou falando aqui hoje, que nós temos que dar o troco. A única arma que o povo tem é seu voto. Então saiba votar, porque se esses caras votarem para o poder, o povo vai reclamar de quem? Reclamar deles mesmo. Então, para concluir, senhor presidente, eu sempre vou falar aqui na tribuna, os golpistas, os covardes, estão tudo na rua pedindo voto. Agora,
O povo tem que dar uma carta para eles. É votar contra eles. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui, vocês sabem quem que eu estou falando. Muito obrigado, deixo dito. Próximo vereador, vereador Elias. Estamos no pequeno expediente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, amigos da imprensa, povo de Manaus. Senhor presidente, eu queria seguir a temática da Zona Franca de Manaus. E, de maneira muito especial, sobre a questão dos concentrados, vereador Raulzinho. Na semana passada, eu tive a oportunidade de visitar a Recofarma, uma fábrica de concentrados aqui em Manaus, que tem 800 colaboradores. E, no interior do Amazonas, emprega 10 mil pessoas. Lá na Jaioro, em Presidente Figueiredo, também tem trabalhadores em Maués, vereador Roberto Sabino. E houve um boato dizendo que a Coca-Cola ia sair de Manaus. Nós estivemos na fábrica, os diretores garantiram, a Coca-Cola não se afasta de Manaus. A Coca-Cola mantém suas plantas de produção e incentivando o interior do Amazonas em Manaus. Agora, a bancada federal do Amazonas não pode dormir no ponto. Eu tive uma conversa com o deputado federal Paulderney Avelino a respeito desse assunto, e o Paulderney me falou que há uma previsão da publicação de um decreto presidencial, agora em 1º de outubro, trazendo o incentivo do IPI para o setor de concentrados, vereador Everton Vanderlei, na casa de 15%. Vale a pena a gente relembrar que o incentivo para o setor de concentrados era de 20%, o governo federal, para dar resposta àquela crise com os caminhoneiros, reduziu para 4%, numa negociação entre o governo federal, num diálogo entre o governo federal e parlamentares, há, na verdade, um acordo para que essa cota chegue a 15%. E aí o decreto seria publicado no dia 1º de outubro, tendo a noventena, ele passa a valer a partir de janeiro do ano que vem, vereador Papinha. E aí nós temos que ficar de campana diante desse assunto, porque esse é um assunto que não fere apenas a Câmara Federal e o Senado. Esse é um assunto que tem relação direta conosco aqui dessa casa. Tem relação direta com a Câmara Municipal de Manaus, porque são 800 trabalhadores diretos que a Recofarma tem hoje, lá no Polo Industrial de Manaus, e mais 10 mil no interior, meu caro vereador, professor Samuel. E o que é mais emblemático, se nós perdermos essa guerra, toda a cadeia de incentivo que a Zona Franca de Manaus hoje tem, fica vulnerável demais, e o modelo também fica vulnerável diante dessa situação. Eu aprendi isso com o Dr. Felipe Dal, saudoso Dr. Felipe Dal, fundador da Rede Amazônica, que o maior inimigo da Zona Franca de Manaus é a falta de informação. Mas também sei que é a maldade da Avenida Paulista, é a maldade das oligarquias que existem no centro-sul do país, no sudeste, e que querem ver a Amazônia cada vez mais paupérrima. Mas eles não vão cuidar dos nossos interesses. Quem tem que cuidar dos nossos interesses somos nós, caboclos da terra, que aqui vivemos, moramos e dependemos ainda desse modelo econômico. Eu sou daqueles que defende que o modelo econômico tem que ser repensado, vereador Wallace, que novas matrizes econômicas nós temos que buscar. Mas enquanto isso não chega, temos que nos apegar à Zona Franca de Manaus, e agora a trincheira é o setor de concentrados, meus caros vereadores e povo de Manaus. Tenho dito. Próximo orador, vereador Bessa.
O Legislativo e a Cidade, construindo cidadania. Ouça o nosso canal de áudio no SoundCloud, Câmara Manaus. Estamos no Pequeno Expediente. Próximo orador, vereador Bessa. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, a imprensa que veio nos acompanhar aqui no início da semana, no nosso pequeno expediente. Que tenhamos uma semana abençoada e de muita paz. Senhores, são vários temas que quero trazer hoje pela manhã à tribuna. E não poderia deixar, primeiramente, de citar a visita que fiz no final de semana, estamos fazendo na Zona Sul de Manaus. E lá, vereador Samuel, percorrendo as ruas do bairro da Cachoeirinha, podemos observar a preocupação que a Prefeitura de Manaus, o prefeito Arthur Virgílio Neto, tem pela nossa cidade. O carinho que o prefeito Arthur tem pela a cidade de Manaus, onde já estão asfaltadas, todas pavimentadas, as avenidas Borba, avenidas Carvalho Leal e as avenidas e a Avenida Duque de Caxias, vereador Raulzinho, sinalizadas, os bueiros desentupidos. Então não é só meter o asfalto, ou dizer que está colocando o asfalto. A Prefeitura de Manaus tem a preocupação de dar toda essa estrutura à nossa cidade, à população que transita, principalmente na Zona Sul de Manaus. Um tapete, asfalto de qualidade, sinalização bem feita, e tem mais. Também parabenizar aqui o trabalho da Secretaria de Limpeza Pública da nossa cidade. O Paulo Farias, o Zezinho, o Laurimar, pessoas preocupadas com a nossa cidade. A Prefeitura passa com asfalto e toda essa estrutura da Prefeitura, a estrutura de limpeza pública, vem atrás, fazendo o seu trabalho, deixando o vereador Wallace Oliveira, a cidade mais bonita, vereador Dr. Everton Vanderlei. A cidade que nós queremos. Não a cidade de propaganda, não a cidade da crítica. E aqui eu não faço crítica a governo nenhum. Eu venho falar a verdade. Falar o que está acontecendo em nossa cidade. Visitamos o bairro de Educandos ontem pela manhã. Constatamos algumas situações que já repassamos para a Secretaria. No domingo mesmo, a Prefeitura estava de plantão com nossos amigos e valorosos funcionários da limpeza pública, que foram àquele bairro, dar uma atenção especial aos moradores do bairro do Educandos. Nós temos que parabenizar esse cuidado, esse carinho, porque o prefeito Arthur Virgílio, ele gosta de gente, ele gosta das pessoas, ele tem esse carinho com as pessoas. E os seus secretários também têm esse carinho, porque vê o seu comandante tendo esse carinho com as pessoas. Gostaria também de parabenizar a secretária Cuca Chaves, que não mede esforços para atender o pedido da população, não é do vereador, não, é da população de Manaus, das comunidades, no quesito iluminação pública. Infelizmente, Manaus tem um índice de criminalidade muito grande. E acontecem muitos furtos de cabos, de lâmpadas. A Prefeitura está enxugando o gelo, mas está fazendo o seu trabalho. Porque não existe um programa de segurança para essa área na cidade de Manaus. Infelizmente. Os bandidos
consegue deixar aqui a estrada da Ponta Negra e a Ponta Negra no escuro. A Ponta Negra, que é o metro quadrado mais caro da cidade de Manaus. Você imagina as outras zonas da cidade. Então, eu gostaria de parabenizar e para finalizar, senhor presidente, essas secretarias, parabenizar mais uma vez a atuação incansável do prefeito Arthur em nossa cidade, nesses detalhes que muitas das vezes passam despercebido pela oposição, passam despercebido por quem quer criticar, mas não passa despercebido, vereador Plínio Valério, pela população de Manaus. Não passa despercebido, tenha certeza disso. A população reconhece. Tenho dito, senhor presidente. Próximo vereador inscrito nesse pequeno expediente, Sua Excelência, vereador Raulzinho, líder do Democratas. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores vereadores, amigos da imprensa, funcionários da Câmara Municipal de Manaus. A minha vinda na tribuna da Câmara Municipal nesta manhã de segunda-feira é falar sobre segurança pública. Um tema que vem constantemente vindo até a tribuna da Câmara Municipal de Manaus para falar sobre o caos que está instaurado na cidade de Manaus e no estado do Amazonas, principalmente, vereador Everton Vanderlei, na questão de segurança pública. Na sexta-feira, tivemos um homicídio, um assassinato, em frente à escola José Bernardino Lindoso, concentrada ali na Cidade Nova, uma escola de muitos alunos, e uma professora baleada, professor Samuel, na perna. Isso demonstra a fragilidade da segurança pública. Estamos vendo todos os dias, sem cessar, assassinatos na cidade de Manaus. Eu posso falar com muita propriedade, porque sou oriundo da Zona Norte e da Zona Leste e caminho nessas ruas, vereador Plínio Valério. As pessoas estão trancafiadas nas suas casas. Os pequenos comerciantes não aguentam mais ser assaltados. O caos está instaurado e as pessoas com medo. Com medo. Agora, veja bem, aulas canceladas pela falta de segurança. A insegurança que se estourou na cidade de Manaus, constantemente estamos sendo matérias de jornais nacionais. Manaus hoje é conhecida como Manaus, estado do Amazonas, está sendo conhecido como a cidade da violência, a cidade do crime. E a gente vê constantemente manobras corriqueiras de eleição, mudanças de secretário, criando supersecretarias. O que adianta, vereadores, e vocês que estão em casa, criar uma subsecretaria se a estrutura é a mesma? Se não investir na classe dos policiais, vereador Papinha, se não investir na infraestrutura e tecnologia avançada nas delegacias da Polícia Civil, se não investir na matriz, que é os nossos jovens e adolescentes, com projetos sociais, para que possamos tirar eles da ociosidade. Até quando nós vamos viver no país do terror, na cidade do terror? Me deixa muito entristecido em ver jovens nas ruas, sem oportunidades de praticar um esporte, porque o Estado também abandonou o esporte comunitário. Eu nunca vi, em nenhum momento, vereador Papinha, que você é oriundo de comunidade, o governo do Estado ajudar um campeonato de bairro que seja. Eu nunca vi. Você já viu? Eu nunca vi. Não investe na massa, não investe na comunidade, com projetos sociais, com projeto que tira os jovens da ociosidade, e assim, para que eles não sejam cooptados pelos traficantes, pelo mundo da droga. Não nós ficarmos calados, é fechar nossos olhos. Olhos esses que eu não vou fechar. E eu tenho certeza e confio no nosso vereador desta casa, que nós temos que encampar uma intensa luta
brigando por mais segurança, porque o nosso povo está refém. As pessoas têm medo de se manifestar, as pessoas têm medo de falar. Quando você vai em uma comunidade que pergunta sobre a segurança, as pessoas se escondem com medo de represárias. Governo, olhe, você prometeu que ia cuidar da cidade, que ia cuidar do estado do Amazonas. Você prometeu dar segurança para esse povo. Você prometeu dar saúde para esse povo, dizendo que amava este povo. Mas o que a gente pode ver é uma falta de amor tremenda e uma irresponsabilidade tremenda de um governo que apenas pensa em sua reeleição. Tenho dito. Próximo vereador inscrito, Sua Excelência o vereador Coronel Gilvando. Convocamos todos os senhores vereadores que encontram seus gabinetes para se fazerem presente ao plenário. Após a fala do vereador Coronel Gilvando, teremos ainda um orador e passaremos a nossa ordem do dia. Palavra assegurada, Sua Excelência, o vereador Coronel Gilvando. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, assistentes, telespectadores, internautas, servidores da casa, o meu cordial bom dia e meu fraterno abraço. Como sempre, ouço atentamente os discursos dessa tribuna e tivemos hoje um certo destaque para o tema segurança pública. Não há solução a curto prazo, não há solução mágica. É preciso investimentos, é preciso novas estratégias, é preciso uma política nacional para que nós possamos debelar essa onda de violência por que passa o país. Então, temos um modelo que considero bem-sucedido, que é o modelo de São Paulo. Mas nós não podemos pensar num projeto de segurança pública cartesiano, vereador Everton Vanderlei. Precisamos pensar num projeto de segurança pública para o Brasil de forma sistêmica, envolvendo todas as nossas unidades federativas, para que possamos, de fato, garantir segurança ao cidadão brasileiro. Penso que a questão da fronteira é um problema. Precisamos trabalhar, mas a missão não compete às polícias estaduais. Essa missão compete à Polícia Federal. E, portanto, a primeira dificuldade, o primeiro óbice. Depois, observamos que o uso de tecnologia e o uso da ciência em benefício da segurança pública foi algo que durante muito tempo ficou acanhado no nosso país. Eu espero que com as novas estratégias implementadas no estado do Amazonas, nós possamos garantir dias melhores. Mas tenho certeza que essa violência endêmica, ela não será neutralizada sem uma excelente estratégia, que passa pelo georreferenciamento das áreas de risco, a aplicação sistemática da polícia preventiva, a apuração dos delitos e a prisão dos infratores. Como já disse em outra oportunidade, no pensamento de vários filósofos, a desordem social e a falta de educação para Aristóteles. Falei também de César e Beccaria, que fala que é a falta de punição, a certeza da impunidade que garante o crime. E, por último, falei de Foucault, que fala da questão disciplinar. É preciso que o Estado esteja ali firme, forte, olhando, vendo, punindo, mas também zelando pela dignidade de todo mundo. Portanto, eu espero, sinceramente, que nós possamos ter dias melhores, que com esse período eleitoral, novos projetos possam ser, a partir desse período, implementados, pensados, e efetivamente possam resolver o problema do país. É uma consequência desse socialismo que se implantou no país. Nós olhamos para o Brasil hoje e observamos um país quebrado do ponto de vista econômico, um país estanque, um país que vive um déficit fiscal gigantesco, um país que precisa fazer ajustes sérios a partir de reformas administrativas, reforma fiscal, reforma política, enfim,
tantas reformas que precisamos para que nós possamos avançar e trazer novos ares, trazer a esperança para a nossa juventude. Eu não consigo enxergar um país melhor a curto prazo, em hipótese alguma. E penso que, se não tomarmos medidas drásticas, enérgicas, severas, também não vamos melhorar nem a médio prazo. Tenho dito, meu fraterno abraço e cordial bom dia. Último orador inscrito nesta segunda-feira no pequeno expediente, Sua Excelência o vereador professor Samuel. Convocamos a todos os senhores vereadores que se encontram em vossos gabinetes para se fazerem presente ao plenário. Após a fala de Sua Excelência, o vereador professor Samuel, estaremos fazendo chamada nominal e passando para a nossa ordem do dia. Palavra assegurada a Sua Excelência, o vereador professor Samuel. Meu bom dia às vereadoras, aos senhores vereadores, a todos que nos assistem e os presentes. Eu tenho acompanhado o início dessas atividades que antecipa, né, a questão da eleição 2018, e em todas as interrogativas aos brasileiros se pergunta o que você deseja que seja melhorado, e as pessoas são unânimes em dizer: segurança, saúde e educação. Isto eu ouço desde quando eu acho que eu ainda, no meu início de vida como criança, e todos os candidatos, eles falam muito sobre segurança, saúde e educação. Eu, como educador, eu já vi alguns panfletos de alguns candidatos colocando assim: segurança, saúde e depois educação. Eu vejo diferente. Eu vejo primeiro educação e o resto todo é consequência. Eu vejo também uma emissora de TV, nos seus releases, colocar aqueles temas que vão passando, dos quais eles tratam. E eu fiquei observando, e lá sai segurança, saúde, transporte, cultura, esporte, lazer, e eu esperei sair educação, e a educação não saiu. E eu tenho a contestar, porque o princípio de tudo já foi provado por alguns países, que a educação é o início de tudo quando se quer transformar, moldar, melhorar uma sociedade. Não adianta se buscar ou se fazer de forma contrária, porque nós vamos cair numa situação que hoje os países que não procuraram olhar para a educação como prioridade, como primeiro passo a se iniciar a melhoria de uma sociedade, fazer com que essa sociedade possa estar realmente evolutiva, buscando cada vez mais dias melhores, quem anda na contramão não chega, com certeza, no destino desejado. Eu vi também uma reportagem que dizia assim: nós precisamos de estagiários. E o que destrói? A maioria dos estagiários tem dificuldade. As vagas existem, mas eles não estão preparados para ocupar o que as empresas oferecem. Porque hoje nós sabemos que o adolescente, a criança, ela não busca leitura, ela não busca conhecimento. Está muito automatizado. E essa forma não é a melhor forma. A melhor forma é a leitura, é o conhecimento, que para muita gente está ultrapassado, mas não é apertar no computador e sair os textos prontos. Precisamos de leitura, precisamos estar preparados. O mercado de trabalho, senhor presidente,
Existem em todo o Brasil muitas vagas de emprego. O que não existe são pessoas preparadas para ocupar as vagas existentes. O que você sabe fazer, cidadão desempregado? Eu sei fazer tudo. É porque ele não sabe fazer nada. Ele precisa se especializar. Ele precisa se preparar para este mundo moderno que avança e que deixa as pessoas sofrendo. Nós precisamos, sim, precisamos refletir. Só para fechar, senhor presidente, falta planejamento. O governo federal importa médicos, porque ele não planejou. Como é que eu vou buscar médicos em Cuba, se eu tenho uma quantidade muito grande de jovens querendo fazer o curso de medicina, e eu tenho os professores preparados para preparar esses alunos, esses acadêmicos, para que nós possamos ter médicos nos consultórios, nos ambulatórios. Falta até professor, parece brincadeira, mas é verdade. Pode buscar nos grandes centros, existe dificuldade. Professor de química, física, biologia, matemática está carente, e de muitas outras disciplinas. O mundo, o gestor, senhor presidente, ele precisa se planejar para o futuro. Não adianta eu achar que o Brasil, o país vai crescer, se eu não tenho um projeto, se eu não tenho um planejamento das profissões que eu vou precisar. Então, meus irmãos, os gestores futuros, os gestores que estão buscando aí com que o povo possa escolher, analise e busque alguém que tenha proposta, projetos que sejam para o futuro, que possa dar oportunidade ao jovem, que possa fazer com que nós brasileiros tenhamos os espaços que somos nós. São nossos os espaços. Nós não precisamos de cubanos, nós não precisamos de nenhum outro estrangeiro para ocupar o que temos de mais precioso aqui. Nós temos uma fauna, uma flora, nós temos espaço. Precisamos, sim. Conclua, vereador. Nossos gestores, atuais e futuro, se voltem para a matéria-prima mais preciosa, que é o jovem, as crianças, os brasileiros ocupando os cargos dentro do Brasil. Tenho dito. Encerrado o nosso pequeno expediente desta manhã de segunda-feira, passaremos a nossa ordem do dia. Gostaríamos de convocar já o vereador Rosivaldo, que já está aqui ao lado. Vamos começar a nossa ordem do dia com chamada nominal. Vereador João Luiz. Ausente. Presente. Desculpe, excelência. Irane Colau. Presente. Reis do Castelo Branco. Ausente. Vereador Wilker Barreto. Ausente. Vereador Álvaro Campelo. Presente. Vereador Marcel Alexandre. Ausente. Vereador Felipe Souza. Ausente. Vereador Gilmar Nascimento. Ausente. Vereador Roberto Sabino. Presente. Vereador Plínio Valério. Presente. Vereadora Jaqueline. Vereador Felipe Souza, presente e assumindo os trabalhos. Vereador Felipe Souza, presente. Vereadora Jaqueline. Presente, senhor presidente. Estou confirmando a presença do vereador Jaqueline. Presente. Vereador Jaildo dos Rodoviários. Presente. Vereador Joelson Silva. Ausente. Vereadora Terezinha Ruiz. Ausente. Vereador Mauro Teixeira. Presente. Vereador Wallace Oliveira. Presente. Vereador Carlos Porta. Ausente.
Vereador Elias Emanuel. Ausente. Vereador Rosivaldo Cordovil. Presente. Vereador Júnior Resgate. Ausente. Vereador Professor Samuel. Presente. Vereador Everton Assis. Presente. Vereador Raulzinho. Presente. Vereador Elias Emanuel, presente. Vereador Bessa. Presente. Vereador Marcelo Serafim. Vereador Marcelo Serafim, ausente. Vereador Chico Preto. Vereador Chico, ausente. Vereadora Glória Carrati. Vereadora Glória Carrati, ausente. Vereador Fred Mota. Vereador Fred, presente. Vereador Dr. Everton Vanderlei. Vereador Dr. Everton, presente. Vereador Dallas Filho. Vereador Dallas Filho, ausente. Presente, está para cá no lugar do Reis. Vereador Coronel Gilvandro Mota. Vereador Coronel Gilvandro Mota, presente. Vereador Dr. Isaac Itaiá. Vereador Dr. Isaac Itaiá, presente. Vereador Rosinaldo Boal. Presente. Vereador Dr. Daniel Vasconcelos. Presente. Vereador Sargento Bemptis Papinha. Presente. Vereador Sassá da Construção. Vereador Sassá, ausente. Vereador Cláudio Proença. Vereador Cláudio, ausente. Vereador Davi Reis. Davi Reis, presente. Vereador Professor François. Presente. Vereador Missionário André. Missionário André, presente. Vereadora Joana Dark. Vereadora Joana, presente. Vinte e 29 vereadores presentes, senhor presidente. Temos quórum regimental, passaremos agora à pauta da reunião ordinária. Senhor secretário. Pauta da reunião ordinária do dia 27/8/2018. Em deliberação, projeto de lei de autoria do vereador Dallas Filho, que dispõe a obrigatoriedade dos estabelecimentos de ensinos públicos municipais e particulares a requerer aos pais e ou responsáveis por seus alunos a apresentarem as carteirinhas de vacinação, senhor presidente. Em deliberação, os que deliberam permaneçam como estão. Deliberado toma o número 229/2018 e vai à segunda comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor secretário. Em deliberação, projeto de lei de autoria do vereador João Luiz, que dispõe sobre elevador para acesso de pessoas com deficiência física ou com mobilidade reduzida no transporte coletivo urbano de passageiros e da outras providências, senhor presidente. Em deliberação, os que deliberam permaneçam como estão. Deliberado toma o número 244/2018 e vai à segunda comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor secretário. Em deliberação, projeto de lei de autoria da vereadora Joana Dark, protetora dos animais, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de lâmpadas LED nos empreendimentos imobiliários e loteamentos em semelhantes no âmbito privado do município de Manaus, senhor presidente. Em deliberação, os que deliberam permaneçam como estão. Deliberado número 248/2018, vai à segunda comissão, senhor secretário. Em deliberação, projeto de lei de autoria da vereadora Joana Dark, protetora dos animais, que dispõe sobre a proibição do uso de correntes em animais domésticos no município de Manaus e da outras providências, senhor presidente. Em deliberação, os que deliberam permaneçam como estão. Deliberado número 249/2018, vai à segunda comissão, senhor secretário.
Em deliberação, projeto de lei de autoria dos vereadores Isaac Tayá e João Luiz, que dispõe sobre a construção de monumento à cultura judaica Monohá no município de Manaus e da outras providências, senhor presidente. Em deliberação, os que deliberam, primeiros comissão, deliberado tomo número 252/2018, vá à segunda comissão, senhor secretário. Em deliberação, projeto de lei de autoria da vereadora Joana Dark, protetora dos animais, que institui o Dia Municipal do tosador, banista e esteticista de animais domésticos no município de Manaus, senhor presidente. Em deliberação, os que deliberam, primeiros comissão, deliberado tomo número 253/2018, vá à segunda comissão. Em deliberação, senhor secretário. Em deliberação, projeto de lei de autoria da vereadora Joana Dark, protetora dos animais, que institui a Semana Laranja, no mês de agosto, para a campanha de conscientização e prevenção às deficiências no município de Manaus e da outras previdências. Em deliberação, que os deliberam, primeiros comissão, deliberado tomo número 255/2018, vá à segunda comissão, senhor secretário. Em deliberação, projeto de resolução de autoria do vereador João Luiz, que modifica o regimento interno da Câmara, acrescentando os incisos 6 e 7 do artigo 49 e confere à Comissão de Direitos Humanos, Povos Indígenas e Minorias os mesmos poderes investidos nas comissões parlamentares de inquérito, senhor presidente. Em deliberação, os que deliberam, primeiros comissão, deliberado tomo número 016/2018, vá à segunda comissão. De volta ao pedido de vista feito pelo vereador Cláudio Proença, em discussão e votação, o parecer favorável da terceira comissão ao projeto de lei número 272/2017, de autoria do vereador Marcelo Alexandre, que institui no calendário oficial do município de Manaus a semana de acompanhamentos psicológicos e terapêuticos às crianças e adolescentes das escolas públicas e comunidades próximas e da outras providências, senhor presidente. Em discussão, em votação, os que aprovam parecer, primeiros comissão, aprovado, vai à quarta comissão. Senhor secretário. Em discussão e votação, parecer da segunda comissão favorável ao projeto de lei número 350/2017, de autoria do vereador Júnior Resgate, que dispõe sobre o pagamento de multa aos atos de crueldade praticado contra os animais, independentemente de punições previstas em outros dispositivos legais e da outras providências, senhor presidente. Em discussão, em votação, os que aprovam, pelos como estão aprovados, vai à sexta comissão. Vamos agora para... Nós temos só indicações. Todas as indicações estão deferidas pela mesa. Moções não. Moções, senhor presidente. Não há moções. Indicações foram deferidas. Nenhum destaque. Vamos para os requerimentos, senhor secretário. Gabinete do vereador Daniel Vasconcelos, requerimento número 3856/2018. Requer reunião solene em homenagem ao aniversário de 321 anos da cidade de Óbidos na Câmara Municipal de Manaus e da outras providências, senhor presidente. Em discussão, em votação, os que aprovam, como estão aprovados, senhor secretário. Gabinete da vereadora Joana Dark, protetora dos animais, requerimento número 3795/2018. Requer a mesa diretora desta augusta Casa Legislativa, após os trâmites legais, solicitar informações à CEMINF acerca das 4.000 ruas recapeadas e enviar relatórios com o nome das respectivas ruas atendidas, senhor presidente. Vereador Gilvando Mota. Vereador Gilvando. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, esse relatório já se encontra na casa, através do líder do governo, vereador Joelson, então torna-se desnecessário e será encaminhado à vereadora. Então, nós vamos encaminhar a votação? Estamos na discussão ainda, vereador. Portanto, eu gostaria apenas de esclarecer a nobre vereadora. Vereadora Joana Dark, na discussão. Como já bem falado anteriormente, o motivo do requerimento é para saber quais são as ruas do plano de obras de verão que estão sendo asfaltadas, que já foram asfaltadas. Isso foi divulgado pela Prefeitura, que 4.000 ruas se encontram em plenas condições
e as pessoas perguntam quais são essas ruas, assim como perguntam também o cronograma futuro. Bom, como eu quero saber o que foi feito, e tendo em vista o posicionamento do Coronel Gilvandro, eu queria solicitar, senhor presidente, assim, eu posso fazer a retirada do requerimento desde que eu esteja agora com esse cronograma e essa resposta nas minhas mãos. Porque o requerimento, ele preza para fazer esse pedido formalmente à CEMINF. Está se dizendo que já existe isso que vai ser comunicado a mim. Mas eu estou pedindo uma resposta, não é do vereador Líder Joelson, que ele não é representante da prefeitura. Eu estou pedindo uma resposta da CEMINF. Mas, se ele já tem essa resposta, eu solicito que ele possa deixar aqui e aí eu faço a retirada do requerimento. Se eu não tiver acesso agora, nesse momento, eu vou prosseguir para que a gente encaminhe para a votação. Vereadora Joana, eu queria ponderar com Vossa Excelência, deve ser um calhamaço de informações, se for de forma física. Eu espero que esteja de forma digital, porque até vou solicitar, vereador Gilvando, que as informações, porque na medida que o requerimento ele é apreciado pelo plenário, ele se torna da Câmara, que essas informações possam ser também repassadas a todos os vereadores, certo? Se for de forma física, obviamente que possa a DL fazer a devida levantamento das informações para que possam ser compartilhadas. Eu acredito que é pertinente a ponderação feita pelo vereador Gilvando Mota, no que diz respeito, já que as informações se encontram na casa e serão compartilhadas, não somente para a vereadora Joana, para todos os vossos pares. Uma questão de ordem, vereadora Joana Dark. Pelo melhor método de trabalho, senhor presidente, já que já temos essa documentação em mãos, conclui-se que não temos motivos para a derrubada do requerimento. Se essas informações estão em mãos, não tem por que fazer a derrubada. Eu gostaria de prosseguir, solicitar que se prossiga a votação e que depois isso seja entregue, já que é algo superado. Mas que, então, todos possam votar favoravelmente, prezando pela transparência, que esse parlamento deve com a sociedade. Vereador Elias, na discussão. Vereador Elias. Senhor presidente, visto que o vereador Gilvandro disse que as informações estão na casa, lamentavelmente o vereador Joelson não está aqui no momento, eu vou acreditar na palavra do vereador Gilvandro e, respeitando a ausência do vereador Joelson, eu vou pedir vistas do requerimento e amanhã a gente volta à discussão. O vereador Gilvandro é o vice-líder do governo. Vistas concedidas, vereador Elias. Não. Vistas concedidas é a última vistas. Próximo requerimento, senhor vereador. Gabinete da vereadora Joana Dark, protetora dos animais. Requerimento número 3802/2018. Requer a mesa diretora desta augusta Casa Legislativa, após os trâmites legais, solicitar informações à CEMUSP sobre serviço de limpeza requerida pelo condomínio residencial Viver Melhor, primeira etapa, quadra 14, em abril do corrente ano, senhor presidente. Em discussão, vereador Gilvando Mota. Senhor presidente, nós já exaustivamente discutimos esse tipo de requerimento. Há uma obrigatoriedade do poder público em encaminhar a execução, o relatório da execução orçamentária a esta casa. Portanto, de uma forma muito simples, eu quero dizer aqui que é mais um desses requerimentos desnecessário, uma vez que nós temos essas informações à nossa disposição. Eu pediria apenas a compreensão da vereadora proponente. Na discussão, vereadora? Na discussão, a vereadora Joana Dark. Meu cordial bom dia a todos os vereadores e vereadoras.
fiz questão de subir aqui na tribuna para falar olhando no olho e dizer que, vereador Gilvandro, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, desnecessário é uma palavra que não cabe no meu mandato, porque eu prefiro pecar pelo excesso do que pecar pela omissão. Nós estamos aqui tratando de um requerimento, para que fique bem claro para quem está assistindo à TV Câmara, um requerimento solicitando limpeza, serviço de limpeza para o Viver Melhor. Esse tipo de requerimento, comumente, ele passa por aqui, ele não vem nem ao plenário. E aí esse requerimento foi pedido vistas, está sendo devolvido hoje. Eu queria até saber o parecer de vistas, de quem pediu vistas. Vou solicitar a leitura depois, para eu saber o que tem de tão necessário para se pedir vista, com todo o respeito, que eu sei que o vereador tem essa prerrogativa de fazer esse pedido, mas eu quero deixar registrado que a palavra desnecessário, não precisa, ou determinada pessoa vai apresentar, isso não cabe às pessoas que fiscalizam o meu mandato. Eu preciso dar uma resposta concreta, transparente e imediata. E eu gostaria, de forma muito sincera, muito respeitosa, que esse meu trabalho de solicitar informações, ele pudesse ser respeitado. Porque se para determinada pessoa é desnecessário, para mim não é. É por isso que a gente representa aqui a nossa população, porque nós temos várias causas, vários segmentos. Então, eu gostaria que ficasse bem pontuado, bem esclarecido, que para vocês ou determinadas pessoas pode ser desnecessário. Para mim não é. Eu quero a informação, eu quero saber. É a minha liberdade parlamentar enquanto vereadora. Em momento nenhum nós queremos constranger ou fazer qualquer tipo de articulação para isso, até porque eu tenho tido essa postura desde o início. Então, eu queria pedir realmente aos meus pares que a gente nem se prolongue nesse tipo de discussão. Não é a vereadora Joana Dark, são as pessoas. Que a gente possa levar essa demanda para a prefeitura, para que depois seja despachado e a limpeza seja feita lá no Viver Melhor, na área que está no requerimento. E, desde já, respeito o pedido de vistas, mas também quero saber o que foi feito no parecer, para eu poder entender também o motivo e ter conhecimento desse parecer. É isso que eu queria deixar registrado. Vereador Plínio Valério, na discussão. Presidente, a vereadora Joana chegou aqui outro dia, eu não dou conselho, ela não precisa, mas ela deve dizer aos eleitores dela, à sociedade lá fora, que o requerimento dela foi derrubado, porque a maioria não concorda com o requerimento dela, e parlamento é maioria. E ela, como democrata, tem que se quedar a maioria. Portanto, vereador João, diga lá que o seu requerimento foi derrubado, porque a maioria não concordou com ele. Só isso. Vereador Samuel, na discussão. Meu bom dia. E o pedido de vista foi feito por mim, que é um direito que me compete. E o requerimento, ele solicita a limpeza de uma rua, Rua Ágata, né? Então, eu quero até parabenizar a vereadora. Eu pedi vista por quê? Porque eu queria verificar o teor, né, real e verificar o que nós poderíamos fazer de mais abrangente no Viver Melhor. O que aconteceu? Eu conversei com o líder Joel Silva, conversei com o subsecretário Zezinho, com Paulo Farias, secretário. Já tem a solicitação de alguns vereadores, inclusive o Fred Mota, que eu conversei com ele, sobre a demanda geral do Viver Melhor. Enquanto o requerimento solicita uma rua, na segunda quinzena de setembro, vai ser feito, está previsto, está programado, não sei se vai mudar, mas está programado, a segunda quinzena de setembro, toda a limpeza do Viver Melhor. Então, foi por isso. Eu
Na votação, nobre vereadora, eu vou ser favorável do seu requerimento. Eu analisei, mas ali lhe pede a Rua Ágata. E nós já temos essa demanda solucionada com uma abrangência maior. Vossa Excelência está certa em reivindicar. Agora, quando nós temos uma forma mais abrangente, e nós vamos, com certeza, ficar agradecidos à Prefeitura de Manaus, senhor prefeito, secretário Paulo Farias, o Zezinho, que é uma pessoa muito atuante, subsecretário, e a Vossa Excelência também, por ter solicitado. Mas, na segunda quinzena de setembro, a limpeza, com certeza, será iniciada e, com certeza, também concluída, porque a CEMUSP tem um brilhante trabalho na Prefeitura de Manaus. É por isso que eu solicitei, estou justificando e colocando uma forma mais abrangente e melhor, e parabenizo lá a comunidade, viu, do Viver Melhor, que vocês terão a limpeza plena daquele conjunto, daquela comunidade. Tenho dito. Obrigado pelas informações, Samuel. Eu tenho medo de dizer que foi eu que pedi, porque senão pode mudar a data. Nós estamos na questão de ordem, vereadora Joana. Gostaria de solicitar, com base no regimento, a leitura do parecer anexo, já que foi pedido vistas, senhor presidente, e confirmar o parecer. Vereadora, nós não temos pedido de vista, mas como bem falou o vereador Samuel, analisou e vai votar favorável ao vosso requerimento, que não viu nada de absurdo, não mesmo. Não tem parecer apensado, não, vereadora. Vereador Fred Motto. Senhor presidente, só para dar um molho de pimenta, no dia 5 de julho, eu solicitei a limpeza, o mutirão completo da primeira e segunda etapa do Viver Melhor. Assim também como solicitei a iluminação de todos os campos de futebol do Viver Melhor, que já estão iluminados. Estão prontos para receber os amigos que lá adentrarem no Viver Melhor. Então, eu também fui autor. E Zezinho me falava que agora, em setembro, vai estar lá. Eu pedi todas as ruas, limpeza, mutirão geral, na primeira e segunda etapa do Viver Melhor. E as quadras, graças a Deus, já foram atendidas, todas iluminadas, todas em perfeito estado. Fico feliz que eu vejo que os vereadores estão andando muito. Vereador Raulzinho na discussão. Eu quero parabenizar, né, os novos vereadores aí. Né, um dia desse aí, no Santo Agostinho também aconteceu um mutirão de limpeza, e quando o nobre vereador Samuel chegou lá, tinha mais de 10 requerimentos de vereadores solicitando o mesmo serviço. Então, o que a gente pode perceber é que o interesse dos vereadores desta casa em resolver os problemas da cidade de Manaus. Né? A gente vê constantemente requerimentos, 5, 6 requerimentos, pedindo mutirão de limpeza de vereadores desta casa, pedindo iluminação pública para o mesmo bairro. Isso é importante, Mendes, né? Porque a gente pode perceber que os vereadores, não é só um vereador que vai no bairro, são vários vereadores que fazem questão de visitar aquele bairro. E quando chega naquela comunidade, as pessoas pedem. E o vereador tem a prerrogativa, vereador Elias, de fazer seus requerimentos. Como a vereadora Joana Dark teve sua prerrogativa, né? Mas poderia ser estendido, vereadora. Pedir requerimento para a limpeza de uma rua, né? Você tem que pedir no todo. O meu entendimento é pedir no todo. Eu não vou fazer requerimento pedindo limpeza de uma rua, porque se for de uma rua, eu mesmo ligo para o Zezinho. Zezinho tem uma demanda de uma rua aqui que tem lixo, e vão tirar. Não precisa nem de requerimento para pedir limpeza de uma rua. Não precisa. No meu entendimento, não precisa. Quero que seja respeitado. Eu, constantemente, ando na rua, quando eu vejo uma demanda, ligo e o serviço é resolvido. Né? Quero dizer, mas quero parabenizar a vereadora pelo requerimento solicitando a limpeza de uma rua. Parabéns para a senhora. Giovanni, encaminhamento de votação. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pelas razões expostas, eu quero encaminhar pela derrubada do requerimento, uma vez que
Inclusive, as obras já estão em andamento, né, da iluminação, e na segunda quinzena, como colocado pelo vereador professor Samuel, será executada a limpeza das áreas solicitadas pela nobre vereadora. Então, encaminho pela derrubada do referido requerimento. Vamos em votação. Os que aprovam o requerimento permaneçam como estão. Requerimento está derrubado. Senhores vereadores, antes de encerrar a pauta, quero comunicar foi derrubado. Vossas Excelências, chega à mesa, nós, líderes partidários infracinados, comunicamos ao excelentíssimo senhor presidente que passamos a compor o bloco partidário, que é o bloco 7, os partidos PTB, PRP, MDB e PV. Então, nós temos a formação do bloco 7, formação de composição de 4 partidos. Já comunico a ADL para a redistribuição dos tempos pertinente ao grande expediente. Então, fica comunicado a Vossas Excelências da decisão que tomou os vereadores Reis, o Glória, Dallas e Davi, PTB, PRP, MDB e PV, na formação de mais um bloco nesta augusta casa. Antes de concluir, uma questão de ordem, vereadora Joana Dark. Questão de ordem é para indicar à presidência a afronta ao regimento interno, nesse momento em que foi derrubado o requerimento que solicita a limpeza do Viver Melhor, limpeza pública. Artigo 162, senhor presidente, serão verbais ou escritos, não dependerão de apoio, discussão e votação, sendo resolvidos diretamente pelo presidente os requerimentos em que se solicite, inciso 1, providências comuns do Executivo Municipal e de órgãos da administração direta e indireta e de entidades que prestem serviços públicos ou apresentem sugestões e pedidos comuns a outros órgãos. Requerimentos como esse, eles não são nem submetidos ao plenário. Então, eu queria indicar essa afronta ao regimento, deixar para que a presidência possa, de repente, solucionar essa questão, porque me causa estranheza. Primeiro, a derrubada, uma Câmara derrubando um requerimento como esse, um requerimento do povo, um requerimento fidedigno. Segundo, isso ser feito se no nosso regimento interno está bem expresso. Tanto que quando a gente encaminha e faz requerimentos, e foi confirmado aqui com a assessoria do colega Chico Preto, a gente faz requerimentos solicitando essas questões nos bairros, eles nem passam aqui pelo plenário. Eles nem passam pelo plenário. Então, eu queria, senhor presidente, uma solução, que eu sei e eu acredito na sua competência para resolver isso, ou então que se possa deixar isso plenamente explicado em caso negativo. E que a vereadora Joana Dark não precisa de conselho de ninguém. O único conselho que eu sigo é dos meus pais. Eu dou Plínio ao tempo que a mesa estuda um posicionamento. Questão de ordem, vereador. Já que a vereadora não segue conselho, ela pode seguir exemplo. Eu faço diretamente do meu gabinete. Não precisa passar aqui. Quando eu não quero aparecer, eu faço diretamente do gabinete. Não precisa passar aqui. Não é conselho, não, é um exemplo. Siga a Câmara no Twitter. Questão de ordem, vereador Wallace Oliveira. Senhor presidente, só para contribuir com esse alto nível de debate que está se estabelecendo aqui em prol desse requerimento, eu gostaria de fazer apenas um esclarecimento dentro de todo esse processo. O requerimento da vereadora trata de uma solicitação de informação, tá certo? Não se trata de um serviço a ser executado. Isso. A vereadora, com muita competência que tem de entendimento de regimento, eu acho que ela não atentou para isso, tá certo? Ela solicita uma informação da secretaria, ela não solicita a execução
de um serviço. Ela solicita informações pertinentes a essa situação. Então, são situações totalmente diferentes dentro do entendimento e que nós precisamos passar para a comunidade dentro de um grau de verdade, não nessa pirotecnia que se estabelece aqui pela vereadora. Essa pirotecnia de live, de isso, de aquilo, para confundir a população que está ali fora. Não é essa a verdade. A verdade tem que ser colocada dentro da luz do requerimento. Ela não está solicitando um serviço, ela está solicitando informações. E se ela solicita informações, é esse o procedimento. Também estou fazendo uma live aqui para a minha população, para entenderem isso, porque está distorcido o entendimento da vereadora Joana D'Arc no encaminhamento do que ela está fazendo. A mesa irá se posicionar, e eu fui pertinente a questão de ordem, vereadora, mas aqui o artigo 6, se Vossa Excelência estivesse pedindo a limpeza, seria com base no artigo 62. Mas como solicita informações, aí é enquadrado no artigo 68. No 68, onde diz que requerimentos de informações deverão ser escritos e obedecerão ao disposto do inciso 5. Certo? O requerimento de Vossa Excelência pede Augusta Casa, depois dos trâmites legais, informações sobre o serviço. Então, eu entendo que o artigo 162 não alcança a solicitação de Vossa Excelência. Senhores vereadores, nossa sessão está encerrada, convocando Vossa Excelência para amanhã no horário regimental. Vereador presidente encerra os trabalhos no plenário Adriano Jorge na Câmara Municipal de Manaus.